Boa noite, bem-vindos ao Olhos nos Olhos, programa semanal com Henrique Medina Carreira sobre temas relevantes para a vida económica e financeira do país. Boa noite, professor Medina Carreira. O nosso convidado, apresento desde já, é o engenheiro João Nás de Melo, dirigente do GEOTA, professor de Engenharia Ambiental na Universidade Nova. E vamos voltar a falar de energia. Que é nacional de barragens vai custar mais 15 mil milhões para ter uma capacidade de produção superior em 3%. E com mais 0,5% da disponibilidade de energia. Quer dizer, é um gasto imenso para um resultado relativamente, ou mesmo pode dizer-se, muito escasso. Com o adicional de inconvenientes locais que são de natureza variada, como ele descreverá mais adiante lá para o fim. Quer dizer, gasta-se muito dinheiro para pouca energia e para inconvenientes laterais muito pesados, muito significativos na região e nas próprias localidades urbanas. E toda a gente sabe disso. Toda a gente sabe disso. Bom, e por isso é que eu perguntava há bocado ao engenheiro João Nás de Melo, mas quem é que aprovou isto? Isto é a única maneira que eu tenho para qualificar, é que anda tudo doido neste país. Quer dizer, gasta-se isto tudo para ter mais 0,5% de disponibilidade de energia, com inconvenientes locais sobre o comboio, sobre a paisagem, sobre o turismo, tudo isso. Quer dizer, há momentos em Portugal em que nós nos perguntamos se nós que estamos a observar estamos loucos ou se quem decide enlouqueceu. Porque são coisas que não passam pela cabeça. Mas se for assim, também não é se for assim, não é de agora, não é? Porque há decisões que vão transitando nem me interessa. Governo. As loucuras são qualificáveis como tais, independentemente de quem as praticou. Independentemente de quem seja o louco. Sim, mas ter muitos loucos, pegando nessa expressão, mas cá, infelizmente, há vários. A tomar decisões. Ou seja, utilizando a sua expressão e com a forma de, permita-me usar também esta expressão, cândida, como a colocou, que é, vamos gastar, quanto? 15 mil milhões de euros no Plano Nacional de Barragens. Sim, vamos pagar 15 mil milhões. Pagar, já vamos às contas todas, não é? 15 mil milhões para ter um aumento de 3% da capacidade energética. Da produção de eletricidade. De produção de eletricidade. Mas que tem uma... representa 0,5% da energia disponível. Bom, então porque é que se fazem as barragens? Pois, eu quando vi tudo isto, quando olhei para tudo isto, perguntei a mim mesmo. Mas depois e percebi encontrou alguma resposta ou não, para si mesmo? Não, eu, por mim próprio, nunca chegaria a parte nenhuma, porque isto é uma coisa que só os sábios podem desvendar. E não é o meu caso. Mas nós temos tido aqui vários programas sobre energia, não é? Sim, já é o sexto ou o sétimo. Sim, já descascámos várias vezes a questão da energia. A baralhada que prolifera por aí é imensa, não é? Eu penso que é um dos assuntos mais baralhados que há na cabeça das pessoas. Mas aí eu perguntava ao engenheiro João Nás de Melo, mas quer dizer, quem é que paga isto? Porque gastar dinheiro sem contrapartidas é cada vez mais difícil e menos aconselhável. E ele diz-me que o Estado paga metade. E a metade desta... Quem paga em última análise somos sempre nós. Nós, consumidores contribuintes. O Estado recebe para pagar. Paga cerca de metade disto. Não, o Estado paga de volta às elétricas metade daquilo que recebeu pelas concessões. Portanto, aquela ideia de que o plano de barragens, isto é um investimento privado, em que as empresas até pagam ao Estado para ter direito a uma concessão e tal. Bom, metade do valor da concessão é devolvido sob a forma de subsídios. E depois, os preços que vão necessariamente ser praticados para que isto tenha alguma hipótese de rentabilidade são de tal maneira altos que, como iremos ver daqui a pouco, esta é apenas uma das formas mais caras que há de produzir eletricidade, que é uma coisa extraordinária. Mas que não é coisa excepcional. Desculpa, as barragens hidroelétricas são das formas mais caras de produzir eletricidade? As novas barragens, que é para distinguir das barragens que já existem. Sim. Nós já temos... Castelo de Bode é bom, mas nós temos 170 grandes barragens, das quais 60 e tal equipadas com centrais hidroelétricas, que produzem hoje em média 20% da eletricidade do país. Portanto, já tem uma importância muito significativa no sistema eletroprodutor nacional. Já têm hoje. O que eu estou a dizer é que as novas barragens têm um custo elevadíssimo, que vão ser colocadas nos maus sítios, ou seja, nos sítios que são pouco rentáveis e que têm enormes impactos, têm custos altíssimos e produzem muito pouco. Então quem é que negocia com isso?
São pouco rentáveis? São pouco rentáveis em termos de produção de energia. Sim, mas isso não é o objetivo de uma empresa produtora de energia elétrica, claro, por exemplo. Evidente. Beneficiam, primeiro, porque estão a receber subsídios do Estado. Segundo, porque a forma como o projeto está montado é de tal ordem que o preço a que essa energia é vendida é muito mais alto do que a média do sistema. E, portanto, isso permite, de facto, algum retorno de investimento. Não é um negócio muito interessante, mas é um negócio que tem interesse suficiente para que as empresas elétricas queiram apostar nele. E também beneficia disto, obviamente, as grandes construtoras e a banca que financia estes processos. Portanto, quem paga isto é sempre, naturalmente, o consumidor final e o contribuinte. Que são as famílias. E os acionistas das empresas, não? Os acionistas das empresas recebem dinheiro. Sim, eles recebem, mas também têm que investir, digo eu. Têm que investir alguma coisa. Podemos ver as contas. O investimento. Não, mas deixe caracterizar. Eu não sei se há algum outro país na Europa que tenha inventado o capitalismo sem risco. A essência da economia é verdade. As PPPs nunca podem perder dinheiro. Passem carros, não passem carros, recebem sempre. Isto é um negócio exatamente do mesmo género. Este é do mesmo tipo. Quer dizer, uma das razões... As PPPs existem no Reino Unido, aliás, é um modelo importado do norte da Europa e do centro da Europa, tanto quanto... Sim, mas parece que as contas foram mais bem feitas do que cá. Não, é que isto é uma invenção nossa e nós estamos falidos, em boa parte, por causa disto. O país está, em grande parte, falido por causa destas aventuras do poder político. Quer dizer, um capitalismo sem risco realmente foi inventado há 10, 15, 20 anos, não sei, aqui em Portugal. Quer dizer, você tem o lucro sempre garantido, aconteça o que acontecer, haja clientes, não haja clientes, passem carros, não passem carros, gaste-se energia, não se gaste energia. É verdade que a ERSE subiu os preços da eletricidade porque o consumo é menor e para garantir resultados aos produtores. O consumo é menor. O consumo de eletricidade está a descer. Desde há vários anos. Desde 2007. Menos produção industrial. Desde 2007. Menos produção industrial, equipamentos mais eficientes nas nossas casas, alguns ganhos de eficiência energética na indústria, porque desde 2005, 2006 que há programas de eficiência energética na indústria, isso permitiu alguns ganhos de eficiência e, portanto, o consumo está a diminuir. A parte da produção, as receitas que as empresas elétricas têm da produção está a baixar. O resto do custo, que são os tais custos ditos de interesse geral, que na verdade são custos de interesse particular, e os custos da rede, têm que ser distribuídos por todos os consumidores. E, portanto, é essa parte que proporcionalmente e respondendo à pergunta do professor Medina Carreira. O resultado é que cada quilowatt-hora sai mais caro porque o sistema foi montado para ter um excesso de produção. Como neste momento a produção está a reduzir porque o consumo é mais baixo, o sistema está montado de tal maneira que o risco está todo do lado dos consumidores. Então deixa-me colocar esta questão. Se não fossem construídas estas barragens no Plano Nacional de Barragens, que são no total... São 7 no Plano Nacional, mais 2 que foram aprovadas antes do Plano Nacional. Sim, 9. Sim, no total 9 barragens. Se elas não fossem construídas, o país, do ponto de vista de produção de energia, estava tranquilo? Perfeitamente tranquilo. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com cerca de 30% a mais de potência disponível no sistema elétrico. Mas temos que importar energia. Não temos que importar energia. Nós só importamos energia por um motivo económico. Há certas horas do dia ou da noite, para ser mais exato, em que a energia importada é mais barata do que aquela que a gente produz cá. E, portanto, por isso, há ali umas horas em que se importa energia. Nós temos capacidade sedentária de produção. Temos uma capacidade sedentária na ordem dos 30% de disponibilidade no sistema elétrico. Quando seria preciso 10% de capacidade sedentária. Eu tenho a impressão que vocês estão... É bom que se diga que o Plano Nacional de Barragens é a terceira maior PPP do país, a seguir às rodovias e ao saneamento básico. Se somarmos as barragens com a rede elétrica e a rede de gás, o setor energético é o maior pacote de PPPs em Portugal. Por exemplo, nestas rodoviárias, essas PPPs, eu não posso assegurar este número, foi alguém que sabe, que me disse assim de cor, que estava previsto pagar às PPPs rodoviárias 700 milhões ou não sei o que este ano, mas que há um sobrecusto, não sei, derivado de que são mais outros 700. Quer dizer, isto é uma roubalheira. Isto é uma roubalheira. Sobretudo, tal como no caso das barragens, as PPPs rodoviárias foram construídas com base em falsos argumentos, em perspectivas no caso das autoestradas de tráfego e no caso das barragens de consumo elétrico, totalmente inviáveis, totalmente fantasiosas. Portanto, foram feitas com base em falsos pretextos e sabia-se perfeitamente quando era isso que lhe perguntar, se já era demonstrável na altura. Sim, sabia-se perfeitamente quando essas coisas foram aprovadas. João Asmela, então, que cenário é que traça do ponto de vista geral? Já me disse há pouco que nós produzimos mais eletricidade do que aquela que necessitamos. Exatamente. Vamos distinguir entre capacidade de produção
e efetiva utilização e produção da eletricidade. Podemos comparar a capacidade de produção. Uma família tem um determinado número de carros. Vamos dizer, uma família de 2 pessoas tem 2 automóveis. E, portanto, cada membro da família anda com o seu automóvel e, portanto, não precisa de mais automóveis. O que nós estamos aqui a falar é, bom, a família resolve comprar um terceiro automóvel. E, portanto, aumentou o seu parque automóvel em 50%. Bom, é isto que o Estado português propõe fazer com o Plano Nacional de Barragens. É aumentar a capacidade hidroelétrica, em termos de capacidade instalada, quase em 50%. Só que depois, como a família só precisa realmente de 2 carros, o terceiro carro só é usado no Carnaval. Só é usado 2 dias por ano. Portanto, aumentou a utilidade de ter esse terceiro carro só 0,5%. Okay? Portanto, é a mesma coisa que o Programa Nacional de Barragens. Aumentámos a capacidade do parque hidroelétrico em 50%, mas a utilidade efetiva de utilização daquilo corresponde a 0,5% da energia do país. Não. Portanto, é como utilizar o terceiro carro só no Carnaval. Várias outras linhas. Tem aquele traço horizontal. Tem 2 traços horizontais. O vermelho é o preço que vai custar a eletricidade nas novas barragens. O azul é o preço da eletricidade no reforço de potência de barragens já existentes. Portanto, o reforço de potência de barragens existentes tem um custo comparável ao de medidas de eficiência energética. As novas barragens têm um custo muitíssimo mais alto. É um custo que é cerca do dobro da média do sistema atual. É a linha 3 vermelha. vezes mais, 3 a 4 vezes, é a linha vermelha. 3 a 4 vezes mais caro do que medidas de eficiência energética. Quer dizer, irrelevantes e caras. Irrelevantes e muito caras, não é caras, é muito caras. Não é? Portanto, cada quilowatt-hora vai ficar ao dobro do preço da média do sistema atual e 4 a 10 vezes mais caro do que medidas de eficiência energética. E isto vai ser pago pelos clientes das zonas abrangidas por essa barragem ou por toda a gente, uma vez que ele vai entrar na rede elétrica nacional? Isso vai ser pago por todos os consumidores, a menos daquilo que for parar ao déficit tarifário. Neste momento, o déficit tarifário, que ainda não está a ser pago, é uma dívida que o Estado reconheceu às empresas elétricas. Segundo foi dito aqui há poucas semanas... Alberto Carvalho não tem seguido estes programas. É que, além de tudo isto, ainda estamos a dever dinheiro. Estamos a dever 5 mil milhões de euros ou por aí. Estamos nós todos, o Estado, ou seja, nós pagamos é uma das existências da Troika, de resto. Para além deste saque, ainda ficamos a dever dinheiro. Mas então deixa-me perguntar, essa questão do déficit tarifário, é verdade que há um déficit, porque há vários estudos que dizem que há um déficit. Estamos com certeza que há um déficit, então basta ler os relatórios da ERSE, então, que vão sendo sempre atualizados para cima. Mas isso significa o quê? Que os portugueses pagam a energia a um preço mais baixo do que ela verdadeiramente custa? Exatamente. É isso mesmo. Nós estamos a pagar neste momento na fatura um preço mais baixo do que o custo que o Estado aceitou reconhecer às empresas elétricas. O problema está na maneira como o Estado aceitou reconhecer esse déficit às empresas elétricas. Isso é parte do problema. Outra parte do problema é que, desde sempre em Portugal, se apostou em produzir da forma mais cara possível, em vez de apostar na eficiência energética. Como eu disse, investir em eficiência energética tem um potencial de poupança na ordem, números redondos, 25% a 30% do total dos consumos e é 4 a 10 vezes mais barato do que fazer centrais novas. Nomeadamente novas barragens. A eólica é um pouco mais barata do que as novas barragens, mas mesmo assim é mais cara do que poupar energia. Bom, e portanto, o que nós estamos aqui a assistir é o Estado a promover um sistema e a dar benesses, a dar vantagens às empresas que criam esse sistema, em detrimento da generalidade dos consumidores, dos contribuintes e das empresas portuguesas, para dar, enfim, para favorecer uns quantos. Mas outros menos. Mas, por exemplo, a eólica, que era apresentada como um projeto verde, feitas as contas, pelo menos até agora, não é assim tão verde como isso, não é? Pelo que se sabe. A eólica tem custos de produção superiores aos da referência do sistema. Mas se nós somarmos à referência do sistema os tais subsídios a garantias de potência e tal, Sim. que são muito maiores do que o necessário, podemos pensar na coisa como a maior parte dos nossos telespectadores tem um automóvel, a família tem um automóvel, e tem um pneu sobressalente no carro. Não é? Bom, o que nós temos neste momento, em termos de garantias de potência, é equivalente a ter 3 pneus sobressalentes do carro. Se o programa de barragens for para a frente, passamos a ter 7 pneus sobressalentes do carro. Portanto, o que o Governo está a dizer... Esses números é a proporção exata da questão? É a proporção exata do excesso de potência disponível que nós passaríamos a ter com as novas barragens. Isso é uma imagem, avassaladora. Não é? Este país... Não, mas eu terei todo o gosto em discutir isso ao pormenor. Hoje se calhar não temos tempo. Não, mas... o meu amigo fala é depressa demais, as pessoas não apanham. Não, apanham. Esta metáfora, dizer toda a gente apanha. É que ela trabalha em eletricidade. Eu agora gostava de comparar os valores da potência instalada
instalada no programa de barragens com as metas oficiais do Programa Nacional de Barragens. É aquele. Neste gráfico, este gráfico também está um pouco distorcido em relação a... Mas nós temos, assim, os nossos serviços gráficos têm que... Tem que caber naquela altura, não é? Pois é, por causa das proporções da televisão. Então, mas eu vou explicar. A azul está a potência instalada nas barragens antigas, portanto, nas barragens que existiam até 2007. A verde está a potência instalada nos reforços de potência. Dessas barragens? De 6 barragens, concretamente. Picote, Bem Posta, Alqueva, Venda Nova, Salamonde e futuramente Paradela. E, portanto, com esses reforços de potência em barragens já existentes, nós atingimos 7.000 megawatts de potência instalada, que é exatamente a meta do Plano Nacional de Barragens, que é aquela risca vermelha que ali está. E o que está ali a roxo representa a potência instalada nas novas barragens. Portanto, é totalmente excedentário face à meta da potência total instalada. Mas parece matemático, porque é exatamente aquilo que não é necessário. É exatamente aquilo que não é necessário. Pois é isso que me deixa sempre a duvidar da minha inteligência. Eu não consigo entender se a gente tem o que chega e ainda vai pôr aquilo em cima. Significa que alguém está a gozar connosco. Não é. Nós estamos aqui a rir, mas isto não é gozar. Isto é um assunto sério. Eu não vou dizer qual é o verbo, mas não é gozar. Mas a energia é um dos fatores absolutamente determinantes para a competitividade da economia. Mas se a gente tem energia que chegue, se a gente tem energia que chegue, para que é que vai fazer mais? Mais produção de energia, mais capacidade de produção. Se a gente não consome mais... Será que podemos mostrar um novo gráfico para mostrar o que é que significa a coluna do lado? Podemos. Bom, o que é que isto significa? Significa que as novas barragens fazem tanta falta como a terceira autoestrada de Lisboa-Porto. A primeira autoestrada de Lisboa-Porto era indispensável. A segunda era fortemente discutível e há ali uns troços que se calhar... Mas pelo simples não fizeram uma terceira. E a terceira é totalmente inútil. Portanto, com as barragens estamos assim. O que é que significa aquela coluna da direita? É a potência de bombagem. O que é isto da bombagem? Fala-se muito da bombagem hidroelétrica, é importante explicar o que é que isso significa. Nós à noite temos excesso de produção em algumas centrais, nomeadamente nas eólicas. Há mais vento à noite do que de dia. O que não dá jeito nenhum para a atividade industrial. O que não dá jeito nenhum para a atividade industrial. E as centrais a carvão também não podem parar à noite, porque senão depois de manhãzinha não estão prontas a funcionar. E, portanto, elas têm que funcionar com, nem que seja uma carga reduzida à noite. Então, e também podemos comprar eletricidade nuclear espanhola, que eles à noite têm excesso de eletricidade, que sai muito mais barata do que produzida cá. Bom, então podemos pegar nessa eletricidade muito barata e usá-la para bombar água, se nós tivermos uma albufeira... Aquela que caiu? Aquela que foi turbinada durante o dia e que está numa albufeira aqui em baixo, é bombada cá para cima. Volta para cima para a albufeira. Portanto, gastámos a eletricidade a bombar esta água para a albufeira de cima e ficámos com esta água disponível no dia seguinte para turbinar outra vez. A água, quando cai, quando desce, produz energia na turbina, produz eletricidade, e eu posso, à noite, usar o excesso de eletricidade. Tenho de outras fontes para bombar a água lá para cima. E, portanto, isto do ponto de vista económico faz sentido. O Programa Nacional de Barragens oficialmente diz que precisávamos, para montar este esquema, em Portugal, 2.000 megawatts de potência de bombagem. Portanto, que é uma parte da potência hidroelétrica total. Portanto, há algumas centrais que estão equipadas para fazer esse mecanismo de bombagem. Nem todas são. Mas precisávamos de 2.000 megawatts de bombagem. Ora, com as barragens antigas, mais os reforços de potência nas barragens pré-existentes, já temos 2.500 para os 2.000 que eram necessários. Portanto, aqui até estamos a ultrapassar a meta com bastante folga. Portanto, mais uma vez, alguém está a gozar connosco. Um somatório de imoralidade. Então, deixa-me fazer aqui uma pergunta ao engenheiro João Neves de Melo. Qual é o negócio mais equilibrado no setor da produção de energia? Mais justo, digamos assim. No setor da produção de energia não há nenhum negócio equilibrado, porque não há um mercado. Tá? Todo o sistema... Há um mercado... Não há um mercado. Somos nós, não há um mercado. Há aquilo que se chama um monopólio natural, que é dominado por um cartel... Há o mercado do ponto de vista dos produtores, sim. Mas há um mercado de consumidores, não é? Os consumidores pagam aquilo que tiverem que pagar. Aquilo que eles quiserem. A única opção que têm é gastar menos. E, aliás, essa é a verdadeira alternativa em termos de política energética. É criar condições para que as famílias gastem menos energia e, portanto, paguem uma fatura mais baixa, não por o preço do quilowatt-hora ser mais baixo, mas por estarem a gastar menos. Se eu tiver um frigorífico mais eficiente, ou se a minha indústria tiver máquinas mais eficientes, eu reduzo a fatura, não pelo preço, mas pela quantidade de energia que estou a desperdiçar. Deixo de desperdiçar tanta energia. E agora diga uma coisa, quando um governo ou um ministro, seja quem for, começa a pensar num plano de barragens ou no desenvolvimento da energia... Nenhum ministro pensou no plano de barragens, foi-lhe oferecido.
Este plano de barragens é herdeiro da chamada carteira de sítios de barragens que vem desde os anos 50, ainda antes de existir a EDP. Do Ferreira Dias. Portanto, isso já vem de longe. Portanto, isto foi impingido ao Governo por quem estava interessado em que essas barragens se fizessem. Com um total desprezo pelo interesse público, pela efetiva necessidade para o país dessas barragens e por aí fora. Portanto. Sim, mas O que eu pergunto é se alguma vez isto foi dito desta maneira a algum responsável político, a algum titular de um cargo de decisão. A todos os ministros que tutelam, ou pelo menos tentámos, aqueles que nos quiseram ouvir, ou alguns que recusaram a receber-nos. Mas isto foi dito ao Dr. Passos Coelho, foi dito ao Sr. José Sócrates, foi dito aos sucessivos secretários de Estado da Energia, foi dito o atual Ministro do Ambiente e da Energia, que é a primeira vez em Portugal que as duas pastas estão reunidas, diz claramente que isto não é o plano deles, que ele reconhece que isto é um mau plano, que estas barragens não são úteis ao sistema elétrico nacional. A dificuldade está em reverter os compromissos e os contratos. Eu diria que essa dificuldade é mais psicológica ou política do que real, mas podemos também seguir... Aqui a única coisa que é fácil é cortar nos salários e nas pensões. Evidentemente. É a única coisa que é fácil. Os governos aí trabalham no arame. Os nossos governantes, todos eles têm uma coisa em comum. Têm um medo terrível da EDP. Se for só da EDP, enfim, mas isso é o que eu constato. Os subsídios indevidos que a EDP recebe são o grosso do lucro da EDP. E isso posso dizer. Sim. Aliás, nós fizemos recentemente um relatório exatamente sobre as distorções do sistema energético nacional e encontramos, o Jota, concretamente, encontramos mais de 4 mil milhões de euros por ano de distorções, das quais 1000 e tal correspondem ao setor elétrico e correspondem exatamente a subsídios indevidos que não deveriam existir, que não há nenhuma razão para existir. Parece-lhe que esses lucros são ilegítimos? Isso parece-me evidente, porque decorrem em grande parte de subsídios com base em pretextos, por exemplo, as ditas garantias de potência, ou os subsídios ao investimento em novas barragens, que são totalmente desnecessários. Não,